Todas nós podemos desenvolver a autoconfiança por meio de mudanças comportamentais, independentemente do histórico familiar, da profissão, da fama ou da conta bancária. É claro que alguns contextos favorecem e outros desfavorecem, mas o importante é entender e acreditar que sim, você pode melhorar com suas próprias ações e sem depender de ninguém. Poucas coisas têm um potencial tão grande de atrasar a vida de uma mulher quanto a falta de autoconfiança. Ao longo do tempo, a sensação constante de desconfiar das nossas próprias qualidades vai corroendo todas as áreas da nossa existência. Do amor à saúde, passando pela espiritualidade, carreira e família. Conforme os anos passam e a vida acontece, a mulher que não confia no próprio taco se torna infeliz, cansada, pessimista e incapaz de enxergar um futuro em que seus sonhos se realizem. Esse vídeo é para dizer que existe uma luz no fim do túnel. Assista com atenção e pause para fazer suas anotações, porque esse é um conteúdo que teria mudado a minha vida se eu tivesse assistido alguns anos antes. Tenho certeza de que teria acelerado o meu desenvolvimento, expandido as minhas oportunidades e multiplicado as minhas conquistas pessoais e profissionais. Agora, se você duvida que é possível lapidar a sua personalidade por meio de conhecimento e esforço, esse vídeo não é para você. Nós crescemos acreditando que a autoconfiança é um dom, uma característica inata da personalidade de mulheres sortudas ou que nasceram em famílias privilegiadas. Artistas, esportistas, executivas, empreendedoras, governantes, médicas e advogadas de sucesso. E até mesmo aquela amiga, prima ou colega de trabalho cheia de atitude e que parece ser imbatível. Para começo de conversa, se você sonha em um dia se tornar uma mulher que inspira coragem e determinação em tudo que faz, prometa para si que não vai repetir essa bobagem de que a autoconfiança é um talento natural ou um presente divino. Saiba que muitas das mulheres que nós temos como referências já declararam que batalham contra inseguranças sabotadoras. A Gisele, sim, a Gisele, Paola Oliveira, Ivete Sangalo, Michelle Obama, Serena Williams, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Beyoncé, Viola Davis, Adele, Emma Watson, Cláudia Raia, Lady Di, Meghan Markle, Rita Lee, Oprah, Madonna, Fernanda Lima, Giovanna Bank, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Amy Winehouse, Rihanna e tantas outras. Eu vivi na própria pele muito do que será falado a seguir e com algumas questões eu lido até hoje. Há 5 anos, quando eu estava com 28, meu cérebro duvidava de mim mesma até para fritar um ovo ou para escolher a sobremesa no restaurante. Eu era tímida num nível doentio e a minha autoestima simplesmente não existia. Nessa época eu estava estagnada na carreira, afastada da minha família, só me enfiava em relacionamentos tóxicos, era sedentária, comia mal pra caramba e abusava do goró todo final de semana. No dia a dia eu tinha medo de ser julgada e passada pra trás por todo mundo. Não conseguia falar não pros outros, mesmo quando meu coração gritava por isso. E nem pedir socorro quando eu estivesse precisando. Eu não me sentia merecedora de amor, nem de reconhecimento, e confesso que frequentemente eu sentia inveja de outras mulheres. Perdi a conta de quantas noites eu passei imaginando como que seria a minha vida se eu tivesse a atitude e as qualidades que elas tinham, ou que pareciam ter. A internet tá cheia de gente que ensina truques para você parecer ser aquilo que você não é na essência. Pelo seu bem, esqueça essas picaretagens. Elas vão te fazer passar vergonha por aí. Quando o assunto é autoconfiança, o buraco é bem mais embaixo. Ela funciona como um iceberg. Os outros enxergam só a pontinha fora d'água, mas a sustentação e a força estão submersas sem aparecer para ninguém, além de você e talvez da sua psicóloga. 3 ações simples que fizeram uma diferença tremenda na minha autoestima foram: corrigir a postura corporal, começar a me preocupar com o que eu vestia e treinar os olhos para não desviar do olhar do meu interlocutor. Eu sei que pode parecer difícil, para mim foi e ainda é, mas é um esforço contínuo que vale muito a pena. Com os ombros, as costas e o rosto posicionados corretamente, tudo começa a mudar. Aprendendo a escolher as roupas e os acessórios bonitos e que se encaixam com a sua personalidade e com a mensagem que você quer transmitir, você se sente mais gata, mais bonita, mais confiante e orgulhosa. Você sabe do que eu tô falando. Antes mesmo de você abrir a boca,
A sua imagem e a sua postura já comunicam muita coisa. Com os olhos treinados para olhar fixamente no olho da pessoa com quem você está falando, as pessoas passarão a te tratar diferente. É surreal a mudança. Se você já botou algum desses 3 pontos em prática, me conta aqui nos comentários qual foi a reação das pessoas. Outras 2 falsas crenças que eu tinha e que eu sei que muitas mulheres têm são os cuidados de saúde, como atividade física e nutrição, e a necessidade de absorção de novos conhecimentos. Na época em que minha autoestima era nula, eu simplesmente não ligava os pontos, mas hoje é óbvio que é impossível construir uma personalidade cheia de autoconfiança enquanto esses 2 pilares não estiverem bem trabalhados. Um corpo sedentário, cansado, fraco, com sobrepeso e déficits nutricionais é muito mais vulnerável não apenas a doenças físicas e mentais, mas também às crises de autoconfiança. Como ter autoestima se a gente não gosta do que vê no espelho? Se não temos energia e disposição ao longo do dia? Se o intestino funciona 2 vezes por semana e o cérebro parece uma tartaruga? Você não imagina o prazer que é acordar bem, cheio de energia, sem dores, feliz e confiante. Faça o básico pela sua saúde que você vai se impressionar com a autoestima e a empolgação para enfrentar os desafios do dia a dia. A questão do conhecimento é ainda mais básica. Para ser autoconfiante é preciso estudar. Não existe mágica. Se você leva os assuntos do seu interesse com a profundidade de um pires, nunca vai conseguir transmitir confiança de verdade. Em tempos de dancinhas, memes, vape, polarização e vídeos curtos, nós precisamos voltar aos livros, aos instrumentos musicais, às conversas sinceras e profundas, às longas tardes de estudos e ao silêncio. A 6ª, 7ª, 8ª e 9ª orientação que eu tenho para você nesse vídeo são bem objetivas. Presta atenção aqui comigo porque eu sei que são pontos fracos de muitas mulheres. Seja muito criteriosa com as suas amizades. Não é porque você conhece alguém desde a adolescência que vocês precisam continuar grudadas pro resto da vida. Não tema se afastar de amigos e amigas com quem você não se identifica mais ou de quem você não sente mais admiração. Isso faz parte da vida adulta e as amizades elas se reciclam mesmo. Tá cheio de gente por aí super interessante, com valores e sonhos parecidos com os seus e que vão te inspirar autoconfiança. Encontre-as. Tenha os seus limites físicos, psicológicos e verbais muito bem traçados. Faça as pessoas saberem que eles existem. Não fique engolindo sapos por aí, nem aceitando que os outros te calem, te interrompam, te usem, te apelidem ou abusem de você. Não fique quieta de braços cruzados enquanto passam por cima de você. Isso serve para familiares, amigos, colegas de trabalho, clientes e relacionamentos amorosos. Não sinta vergonha de se colocar em primeiro lugar nas suas decisões. Eu vejo muitas mulheres que passam a vida colocando os outros como prioridade. O trabalho, o marido, os filhos, os pais, amigo, cliente. O destino é sempre o mesmo. Arrependimento de nunca ter se priorizado. Não quer sair naquela noite? Não saia. Não quer beber? Não beba. Não quer ficar com aquele carinha? Não fique. Não quer pegar um novo cliente? Não pegue. Não quer ir naquele aniversário? Não vá. Quer viajar ou conhecer um restaurante novo e ninguém quer ir junto? Vá sozinha. Conheça muito bem os seus princípios e valores e lembre-se deles, principalmente quando viver momentos desafiadores. Lembre-se de experiências e realizações das quais você sente orgulho e das pessoas que te amam e que torcem por você. Isso daí é um banho de amor próprio que te fortalece e te prepara para essas situações. Por sinal, amor próprio é um outro assunto que eu adoro. É impressionante a quantidade de mulheres que eu recebo no consultório e que sofrem profundamente com a falta de amor próprio. Um dos vídeos que mais fazem sucesso na minha plataforma de assinatura é o que eu falo sobre esse tema, se não me engano é o vídeo 04. Nele eu explico como sair do discurso superficial do amor próprio para realmente sentir esse amor, misturando conceitos da neurociência e do comportamento com a minha transformação pessoal. Se quiser conhecer, o link vai ficar na descrição ou nos comentários fixados desse vídeo. A 10ª coisa que eu tenho para te falar é a mais importante de todas, porque sem ela, nenhuma das outras orientações desse vídeo vai dar certo. Presta atenção! É um tal de repertório comportamental. A expressão é complicada, mas o significado é simples. Você precisa viver
e acumular experiências e aprendizados para o seu estoque de comportamentos. Uma mulher autoconfiante é uma mulher que tem histórias para contar, não só de vitórias, mas também de tombos e frustrações. É claro que ninguém gosta de errar, mas nós precisamos aceitar que os erros são parte essencial do caminho para uma vida melhor. Corte o seu uso de rede social pela metade e vai viver a vida real. Experimente cheiros, sabores, toques, arrepios, música, chuva, metrô, estrada, vento na cara, paisagens, pessoas, choros, sustos, cachorros, mato, praia. Gente de verdade. O abuso de telas é o maior destruidor de autoconfiança da atualidade e é incompatível com uma vida feliz e saudável. Agora você talvez esteja se perguntando, Flávia, mas e todas aquelas dicas sobre comunicação? Elas não adiantam para melhorar a autoconfiança? Adiantam sim, e muito. Na minha jornada para me tornar mais confiante nos relacionamentos e no trabalho, estudar o básico sobre comunicação foi fundamental. Recomendo a todas as mulheres que estudem pelo menos os fundamentos da oratória. É fascinante e faz uma diferença enorme. Além disso, dentro da comunicação, eu destaco 3 pontos que você já pode implementar a partir de hoje. Primeiro, corrija seus vícios de linguagem, clichês, pleonasmos, erros gramaticais, gerundismo, ambiguidades, estrangeirismos, repetições, exemplos e alongamentos descartáveis. Manda embora. Segundo, comece o quanto antes a avaliar a qualidade da sua comunicação. Assista seus vídeos, leia seus textos em voz alta, envie seus materiais para as pessoas de confiança darem opiniões sinceras. Eu demorei muito para aceitar fazer isso, eu morria de vergonha só de ouvir a minha voz, mas não repita esse erro. Em terceiro, na preparação para momentos importantes, faça exercícios de visualização e mentalização. Isso não é um papo místico, é colocar o seu cérebro para imaginar, memorizar e se preparar para os diversos cenários possíveis daquele desfecho. Exemplo, vai ter uma conversa familiar difícil? Então se imagine no local onde vai acontecer o papo, pense em como vai se desenrolar, não só as suas falas, mas também as do seu interlocutor e por aí vai. O resultado dessa técnica na autoconfiança é sensacional. Teste e depois me conte nos comentários se deu certo. Para encerrar, não poderia deixar de fora a importância da fé. Se você tem uma religião ou qualquer crença transcendental, a minha sugestão é que você sempre conte com ela para te fortalecer e te inspirar a se tornar mais autoconfiante. Pode ser uma oração diária ou uma prece pontual, pedindo coragem, força e sabedoria para aquele momento decisivo. Seja uma reunião, uma apresentação, uma conversa difícil, uma gravação ou qualquer contexto em que você precise se sentir uma mulher imbatível. Agora o conhecimento está nas suas mãos. Você já sabe o que fazer com ele. Se gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal e envie para as mulheres que você ama. E me conte como que a mensagem desse vídeo bateu por aí. Eu vou adorar ler o seu comentário. Para ver o vídeo em que falo sobre amor próprio, o link da minha assinatura está na descrição ou no comentário fixado. Muitíssimo obrigada, um beijo enorme e até a próxima!